Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você tirar um pouco do seu precioso tempo e passar por aqui, pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, hoje e sempre. Amados, no estudo de hoje eu quero falar de presença de Deus, de eternidade de Deus. A presença do Senhor, ela sempre está conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O povo estava no Egito, mas a presença do Senhor estava ali com eles. José estava na prisão, mas a presença do Senhor estava com eles. Aleluia, Paulo e Silas estavam presos, mas a presença do Senhor estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ana era estéril, mas o Senhor estava com ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele sempre esteve presente na minha vida e na sua vida. Aleluia. Muitas das vezes nós não enxergamos, nós não percebemos. E muitas das vezes pecamos porque dissemos, meu Deus, o Senhor nos abandonou, mas o Senhor, ele nunca nos abandona. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, eu quero deixar alguns versículos aqui da palavra do Senhor para a nossa meditação. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixem o seu joinha, seu pedido de oração. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Jesus. Jesus, ele está voltando, aleluia. Louvado seja Deus, os sinais estão aí, cabe a mim e a você entender que nós temos a palavra de Deus em nossa vida. E esta palavra nós temos também que testemunhar, proclamar, anunciar ela, à nossa casa, aos nossos, aleluia, aqueles que ainda não conhecem esta verdade santa. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos que mostrar a estas pessoas que não têm uma aliança com o Senhor, que o Senhor, aleluia, ele esteve presente, está presente e continuará presente, aleluia, de eternidade a eternidade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Gênesis, no seu capítulo 50 e o verso 24, vem falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, da morte de José. José, ele habitou no Egito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é a casa de seu pai. E ele viveu ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 110 anos. Diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que José, ele viu os filhos de Efraim, da terceira geração. Também, aleluia, ele viu os filhos de Maqui, filhos de Manassés, aleluia, nascerem sobre os seus joelhos. E diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que José lhe diz a seus irmãos, aleluia, que ele morreria, mas Deus certamente visitaria, aleluia, eles, louvado seja Deus, ali na terra, louvado seja Deus do Egito. José lhe diz no verso 24, aleluia, que ele morreria, mas Deus certamente visitaria, aleluia, louvado seja Deus, e ia fazer ele subir daquela terra, da terra do Egito, para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. José lhe diz a seus irmãos, aleluia, eu morro, mas Deus, aleluia, vai visitar vocês e vai fazer vocês subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E, aleluia, José lhe está ali dizendo, louvado seja Deus, que a presença do Senhor, mesmo depois da morte dele, permaneceria ali na vida deles. Louvado seja Deus, aleluia. Esse é o Deus, aleluia, que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A presença do Senhor,
ela é constante na minha e na sua vida. Basta tão somente nós crermos, aleluia, e continuarmos no centro da vontade do Senhor. Você não vê o ímpio aí fora? O ímpio ele só tem vida, porque Deus dá vida a ele. Deus permite ele andar sobre a terra. A mão do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e as misericórdias de Deus é sobre a vida deles, mesmo sem eles servirem a Deus. Mas a misericórdia de Deus é na vida deles, dando vida, dando fogo de vida para que eles venham se arrepender dos seus pecados e reconhecer que o Senhor é Deus e que não há outro além do Senhor. Êxodo 3, versículo 12 diz assim: E Deus disse: Certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aqui ele está falando com Moisés, aleluia, na sarça ardente, no meio, aleluia, da sarça ardente. E Deus, ele chega para ele e diz, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus que ele, aleluia, Deus, estava mandando ele ir até Faraó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que aquele povo que estava no Egito fosse liberto. Aí ele diz, e Deus disse, certamente Moisés falando, serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito e servireis a Deus neste monte. Deus está falando aqui com Moisés. Deus está dizendo a Moisés, aleluia. Então disse Moisés a Deus, eis que, quando vier os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me disser, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí no 14 o Senhor diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aleluia, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falando a Moisés, amados. Que estudo maravilhoso, né? Êxodo, capítulo 15, 17 e 18. 15, 17 e 18, livro de Êxodo. Louvado seja Deus, aleluia. Diz também assim, aleluia. Louvado seja Deus no verso 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente e perpetuamente, aleluia, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é o cântico de Moisés, quando Moisés está agradecendo a Deus pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida deles ao atravessarem aquele mar. Então a presença do Senhor, ela está contigo, ela é contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 29, 43 até o 46. Êxodo 29, aleluia, 43, aleluia, até o 46 diz assim: E ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito,
para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o Senhor está, aleluia, falando dos sacrifícios e as cerimônias da, aleluia, consagração a Moisés. E aí ele está separando o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mostrando mais uma vez que a presença do Senhor, aleluia, é com eles, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali virei aos filhos de Israel, para que, aleluia, por minha glória sejam santificados. Então o Senhor, Ele quer, aleluia, a gente santificados, separados do pecado. Aleluia, Ele diz, santificarei a toda a congregação, aleluia, e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos. Então hoje, aleluia, nós somos templo do Espírito Santo e o Senhor quer a gente santificado no Senhor. Aleluia, Ele quer a nossa casa santificada, os nossos filhos santificados. Aleluia, louvado seja Deus, entoando louvores ao Senhor todos os dias. O nosso altar, o altar do Senhor hoje é o nosso coração. Aleluia. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Aleluia. Então ele habita, aleluia, no meio do seu povo. Êxodo 33, 14. Também vem nos dizer assim, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Moisés, né, ele roga ao Senhor aqui pela sua presença, e o Senhor, ele diz assim, diz, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, porque aqui Deus, ele havia se irado com o povo, louvado seja Deus, o povo havia se afastado do Senhor, aleluia, aí Moisés intercede a Deus pelo povo, louvado seja Deus, e Deus, ele diz, aleluia, que ele não iria mais no meio, né, do povo, porque o povo havia pecado, havia feito aquele bezerro lá para adorar, e o Senhor diz, eu não vou mais no meio, né, do povo, mas eu vou enviar o meu anjo. Aí Moisés intercede ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Moisés, ele quer ver, né, louvado seja Deus, aleluia, roga pela presença do Senhor, aleluia, ali no meio deles, né, louvado seja Deus, aleluia, porque Deus havia dito que não ia. Aí Deus, ele chega para Moisés e diz, aleluia, que, aleluia, ele diz no verso 14, disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Né? Depois que Moisés roga ao Senhor, ele diz, olha, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Então, disse-lhe, se a tua presença não for conosco, nós não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque Moisés queria, amados, a presença do Senhor. Aleluia com eles. Aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no 16, o Senhor diz assim, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, Moisés dizendo, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens lhe dito, porquanto achastes graça aos meus olhos e te conheço por nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus ouve a oração de Moisés. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor diz, eu vou fazer, porque eu te conheço por nome. Então Deus, ele conhece a mim e a você pelo nome, pelo nosso nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no 18 ele diz, então ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregarei o nome do Senhor diante de ti. E tirarei, tirei, aleluia. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverás. E disse Moisés, o Senhor. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porá sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu,
haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Deus aqui falando com Moisés e Moisés falando com Deus. Que diálogo maravilhoso, né, amados? Então, a presença do Senhor, amados, é conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o tempo agora é de nós buscarmos ao Senhor, clamarmos a Deus, para que nós não venhamos perder essa presença maravilhosa. O povo peca, mas quando Moisés, né, roga, intercede, Deus, ele vai e se compadece do povo. Então, eu, aleluia, e você, somos o intercessor da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos, aleluia, daqueles que nos seguem, aleluia, louvado seja Deus, para que a presença do Senhor esteja na vida das pessoas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 31, 8, aleluia, louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 31, 8, glória a Deus, aleluias, glórias a Jesus, né, um estudo, louvado seja Deus, da palavra de Deus. Deuteronômio 31, aleluia, 8, vem nos dizer assim, aleluia, Moisés, ele vai nomear Josué, seu sucessor. Aí ele vai e diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Aqui é quando Moisés, ele separa Josué como seu sucessor. E ele está dizendo que ele não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor era com ele. Aleluia, louvado seja Deus, não ia desamparar ele, não ia deixar ele só. E o Senhor está dizendo para mim e para você que ele é conosco, ele não nos desampara, mas ele quer que nós venhamos a nos esforçarmos, a nos animarmos. Aleluia, ele quer que nós não venhamos temer, nem nos venhamos a nos espantar diante das lutas, das pelejas, porque o Senhor nosso Deus, aleluia, ele é conosco, aleluia, e ele não vai nos deixar. E ele não vai nos desamparar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então saiba que Deus, ele é contigo para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Josué. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Josué. Aleluia. Primeiro. Josué, aleluia, 1:5, vem nos falar assim. Josué primeiro, ele vem nos falar assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço às amadas que tenham paciência, porque é um estudo. Aleluia, diz assim, Josué 1:5 diz assim, nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conformes a toda a lei. Aleluia, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviei nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazeres conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então nosso Deus, ele é conosco. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Josué 23:10. O Senhor também, ele vem falar assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josué, aleluia, 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, 10. O Senhor, ele diz assim, um só homem dentre vós perseguirá 1000. Pois é o mesmo Senhor, aleluia, vosso Deus, que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá vitória, é o Senhor quem peleja por nós. Então, guarda as vossas almas, aleluia, do pecado. Não se misture com o mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele está pronto para pelejar por cada um de nós. 2 Samuel 22, 2 Samuel 22, aleluia, 26 diz assim. 2 Samuel 22, 26 diz assim: com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o povo aflito livra, mas teus olhos são contra os ativos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia e o Senhor esclarece as minhas trevas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, amados, esse é o nosso Deus, de eternidade a eternidade. Ele se mostra bom para aquele que é bom. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é sincero, o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mostra sincero para aquele também que é sincero, para aquele que é puro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor também é puro, mas com o perverso, o Senhor, ele mostra avesso, ele faz justiça. Aleluia, né? Que palavra, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. Aleluia, o Senhor, ele faz justiça. Então se acalme na manhã desse dia, porque o Senhor, ele é contigo para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Primeiras Crônicas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Primeiro livro de Crônicas, 28, 20. O Senhor também, ele diz assim, aleluia. Primeiros Crônicas, 28, 20. O Senhor também, ele diz assim, aleluia, louvado seja Deus. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, amado, se esforce. Não desista, não desanime, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele é contigo para te dar vitória nesta tão grande obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 102, louvado seja Deus, aleluia. Salmo 100, aleluia, 2, 25. Aleluia, Salmo 102, louvado seja Deus, 25. Vem nos dizer assim, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 102, 25 e 28, diz assim, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa, os mudará e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua descendência ficará firmada perante ti. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Salmo 140, 13. Salmo, aleluia, 140, de número 13, diz assim, aleluia, assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença, aleluia. Salmo 146, 10 também, amadas, fala assim, aleluia, louvado seja Deus, aleluia.
O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó, o Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvarei ao Senhor. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, amados. Zacarias 2:11. Zacarias, né, já terminando, louvado seja Deus. Zacarias 2, aleluia, 11, vem nos dizer assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Zacarias 2, verso 11, vem nos dizer assim: e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui foi a terceira visão que Zacarias ele teve de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, e ele está dizendo que o Senhor ia habitar no meio deles. Aleluia, louvado seja Deus. E ele diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Aleluia, né? Porque o Senhor ele faz justiça com aqueles que é perverso. Louvado seja Deus, aleluia. Zacarias 8, 3, 5 também fala assim. Zacarias 8, 3, 5 também fala assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade e o monte do Senhor dos exércitos. Aleluia, monte de santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas habitarão. Aleluia, que as bênçãos prometidas do Senhor para o povo de Deus. O Senhor tem bênçãos para a minha vida e para a sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 1, 23, né? Livro de Mateus. Mateus 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 1, aleluia, 23, diz assim, aleluia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Deus ele está dentro de nós. Aleluia. Deus habita dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, ele está dentro de você. Mateus 28, 19, também vem nos dizer assim. Mateus 28, aleluias, 19, também vem nos dizer assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 19 e 20 diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, Deus está conosco. João, aleluia, 14, 23. João 14, 23 também vem nos dizer assim. Evangelho de João 14, 23 vem nos dizer assim. Jesus respondendo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor aqui aconselhando os seus discípulos. Aleluia, louvado seja Deus. E Hebreus, aleluia, 1, 10 e 13, para nós encerrarmos nosso estudo. Louvado seja Deus. Hebreus,
Primeiro, aleluia, 10 e 13 diz assim: porque convinha, aleluia, que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamares irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o escritor, né? As cartas aos Hebreus, ele está falando aqui aos Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, palavra gloriosa da parte do Senhor. Que estudo glorioso da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz no verso 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele, aleluia, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, porque ele ia morrer naquela cruz, né? E anjo não morre, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque anjo não morre, anjo não é espírito, e o Senhor ele veio em carne para morrer por nós. Aí ele diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonham de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis aqui a mim, aleluia, aos filhos que me deu, aleluia, aos filhos que Deus me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja a Deus. Então, amados, é só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é a nossa esperança. A presença de Deus está conosco. Aleluia, não desista de buscar esse Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele nunca deixou, aleluia, um filho dele só. Jesus, ele foi para o céu, mas ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Aleluia, ele intercede por nós, ele está conosco, ele não nos abandona. Então, não abandone a palavra de Deus, porque quando você abandona a palavra de Deus, a presença do Senhor também, ela sai da sua vida. Ela sai das nossas vidas quando nós deixamos essa palavra gloriosa. Então, continua nessa tua força, continua nesta fé, nesta esperança, porque Deus, ele é fiel para te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui, né, eu deixei João 14,16, esses versículos, para vocês, aleluia. Para vocês verem o Senhor, ele rogando ao Pai, aleluia. Para que o Pai, ele desse o Consolador. Para que o Senhor enviasse o Consolador. E ele diz, aleluia, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem os conhece. Aleluia, mas ele diz, vós conhecereis. Ele está falando para os discípulos. Então, eu e você também conhecemos esse Espírito. Nós sabemos quem é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, ele não nos deixa só. Ele está conosco até o último dia de nossa vida aqui na terra. Amém, minhas amadas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se inscrevam, deixem o seu joinha. Aleluia. Até o próximo vídeo.